pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou mostrar um livro fantástico que eu li essa semana, que foi Crime e Castigo de Fyodor Dostoiévski. Eu acho que assim se pronuncia. Bem, antes de mais nada, já se inscreve e curte no canal e bora lá, sem enrolações. Eu vou ler essa parte aqui pra vocês antes de começar a explicar o livro que eu achei dele. Como ele seria feliz se pudesse condenar a si próprio? Ficaria, enfim, livre de tudo, mas era demasiado severo consigo mesmo, e em sua consciência não conseguia encontrar nenhuma culpa além de um deslize simplório, que poderia ter acontecido a qualquer um. Envergonhava-se exatamente disso. Logo ele, Raskolnikov, tinha se destruído de maneira assim tão tola, por algum acaso do destino, e deveria aceitar a submeter-se à sentença dada por outro alguém, se quisesse talvez encontrar paz a si mesmo. Esse livro eu terminei de ler e hoje eu fiquei assim, meu Deus, que final top. Ele é assim, Raskolnikov, ele é um jovem, muito jovem, acho que 25 anos, e ele está estudando Direito em São Petersburgo. Ele precisa sobreviver, só que a grana vai ficando cada vez mais curta. Ele tinha lá umas amizades e tal, e ele penhorava as coisas dele, ele dava as coisas dele, tipo, ele entregava algo para receber um valor em troca para uma senhorinha, eu não lembro o nome dela, eu vou até olhar pra vocês. E ela penhorava as coisas dele, ela era tipo uma agiota, e só que ela era muito malvada assim, com as pessoas, com a irmã dela. E ele pensava assim, nossa, se ela assim morresse, isso seria bem vantajoso para outras pessoas que estão ao redor dela. Só que pela ética e pela lei, né, isso não é correto. E ele foi falar isso logo para um guarda, mas o guarda falou justamente isso, né, que pela lei não pode tal e tal. Mas ele ficou pensando nisso aí e ele pensou, uma pessoa que cometesse um crime perfeito, tipo, se ela não se entregasse, ela não desse brecha para ser encontrada. E ele começou a pensar um plano perfeito para matar essa velha. Ele chama essa velha de velha porque ele não gosta dela, né? Então a gente vai chamar ela de velha, essa senhora. Também, ele pensou e ele bolou um plano perfeito. E adivinha? Ele matou a velha. Só que no lugar do crime, né? Eu não lembro o nome. Entrou a irmã da velha. Acho que é a Ivanona. E entrou essa mulher. E aí ele matou a velha e a irmã dela. E no fim ele teve duas vítimas, ele matou duas pessoas em torno dessa história incrível. Aqui, ó, o nome da velha, me perdoe se eu pronunciar errado. Aliona Ivanovna. E ele matou essa senhora e matou a irmã dele aqui. No livro diz que a irmã dele entrou na casa da senhora, né? Ele ficou, o que essa mulher tá fazendo aqui? Aí matou a mulher também. Ele matou elas duas com um machado. Aqui, ó, gente. Tá aqui a Leona Ivanovna, acho que é a bruxa velha. E a Elizaveta Ivanovna é a irmã dela. E ele matou elas duas. Então ele vai carregar a culpa, ele vai ficar se auto-julgando, ele fica delirando, ele fica com febre. Porque ele fica remoendo, né, a morte que ele causou. Uma ele matou porque ele queria mesmo, e outra ele matou porque entrou lá na cena do crime. E no final ele tinha matado ela e ele pegou um dinheiro, pegou os bens valiosos lá, mas ele não fez nada com o dinheiro. Ele escondeu o dinheiro, ele não teve coragem de usar esse dinheiro. E, se eu não me engano, ele nem sequer abriu assim um potinho que tinha do dinheiro pra ver o que tem dentro ali. Ele só pegou, ele ficou com, acho que, muito remorso, muita culpa e guardou. E o livro inteiro passa ele escondendo, né, esse assassinato. E ele conseguiu, pra mim ele escondeu muito bem bem mesmo. O único erro dele foi ter confessado para uma pessoa. E aí que entra Sônia. A história vai passando e a gente vai conhecendo novos personagens. Ele tem outros amigos, né? A mãe dele e a irmã dele também voltam. E Sônia era filho do cara que ele conheceu bêbado. Como assim? Ele foi num bar, né? Depois tava assim pensativo e tal. Acho que foi antes desse assassinato. E ele conheceu um senhor, um velho, que tava bêbado, contou a história dele todinha, falou da filha dele, falou da família, falou que era pobre. E até levou ele pra casa dele. Chegando lá, a mulher dele, a mulher do bêbado, ela até ficou zangada com o marido dela, porque o marido dela achou todo o dinheiro que era pra comprar comida pras crianças, né? Então ela ficou muito zangada. Aí ela até expulsou o Raskolnikov da casa dela. E aí,
o Raskolnikov saiu de lá e não passou muito tempo, alguém morreu. E quem morreu foi esse senhor aí, esse bêbado. E veio a filha dele. A filha dele era a Sônia. Uma moça muito de direito, uma moça muito simpática. Eu gostei muito da Sônia nesse livro. É aí que ele conhece Sônia. Aí a história vai se desenvolvendo, ele vai vivendo essa experiência, vai ficando doido, ele vai ficando doido mesmo, porque ele fica se culpando e tal, como já disse muitas vezes, ele meio que perdeu todos os parafusos da cabeça dele, mas ele ainda não confessou. E o erro dele foi ter confessado para Sônia. Sim, no final ele confessou para Sônia e tinha um senhor, outro senhor, que ficava do lado do quarto de Sônia, porque ele estava lá, já eram muito amigos, acho que já tinha até se apaixonado. Uma coisa que eu achei ter um pingo de romance nesse livro é porque ele nunca se declarou abertamente para ela. Eu fiquei, uai, por quê? Mas apesar dele não ter se declarado, ambos sabiam que se amavam. E ele foi lá e contou para ela, na casa dela, que ele que tinha matado essas duas pessoas. E esse cara que morava do lado, né, da casa dele, escutou e conseguiu provas. Tinha até um doido que tinha dito que tinha matado elas, mas no final descobriram que não tinha sido ele e ainda estava em busca do culpado, né, desse grande assassino, esse misterioso assassino. Então, quando eles descobriram, eles deram, né, a opção do Raskolnikov se entregar, ou ele não se entregava, ele ia ser achado e a pena ia ser maior ainda. Então tá bom. Ele era um homem muito, muito correto, né? Ele sabia que se ele fugisse ia ser bem pior. Porque eu acho que ele também não ia conseguir fugir por muito tempo. E Raskolnikov era muito, muito pensativo, ele pensava demais. E ele pensou em se entregar. E ele se entregou e deram a pena pra ele. Eu acho que é essa parte aí que ele fica tipo, porque se ele mesmo fosse se auto-julgar, ele se livraria da pena. Mas como ele saberia que outras pessoas iriam julgar ele, aí ele ficava mais preocupado, né? Julgar assim, de dar a pena. Porque eu acho que ele pouco se importava com a opinião dos outros. Inclusive, ele achava as outras pessoas. Ele tinha ódio de muita gente. Aí ele ficava com ódio, saiu ódio, ficava com ódio. Mas aí, será que pegaram mesmo? Será que ele se entregou realmente? Sim, ele se entregou. E ele foi para outro país, outra cidade. Aqui ele disse para onde ele foi. Porque, como ele tinha se entregado, era tipo um país, uma cidade que os presos vão quando são presos para ficar lá mantendo a pena. A pena dele foi de 8 anos. Eles iam pra Sibéria. E tá bom, ele foi, né, pra essa Sibéria e Sônia acompanhou ele, graças a Deus. E no final ele ainda era odiado até pelos prisioneiros, né, porque ele era um cara muito chato, muito... Mas Sônia era muito amada pelos prisioneiros, pelas pessoas, as amantes, os namorados dos prisioneiros gostavam dela. Por quê? Porque ela era uma pessoa simpática. Ela sabia fazer social, né? E ela até acho que agradava ele de alguma forma. E Raskolnikov não, Raskolnikov era muito na dele, muito calado, muito. Não sabe, não gosta de bater o papo. Então, ele acabou caindo na ficha. A gente estava conversando, caiu a ficha de Raskolnikov. Meu Deus. A vida dele começou assim a voltar, ele voltou à vida, porque como já tinha passado tudo isso, ele meio que se recuperou, né? Já tinham passado 9 meses ele nessa prisão, na Sibéria, e ele se recuperou, ele acordou pra vida e falou, meu Deus, eu te amo, mulher, pra Sônia. E eles voltaram, sim. Não, eles voltaram a pensar positivo, até porque a Sônia também estava achando que ele nem amava mais ela, porque ele não falava nada. Então, eles resolveram que a vida deles ia ser agora oba-oba, porque só tinha mais 7 anos. Mas eles estavam assim tão felizes que no livro diz que esses 7 anos ia ser como se fosse 7 dias para eles, de tão felizes e positivos que eles estavam. Pessoal, e foi basicamente o livro. Eu dei um spoiler, muito, muito spoiler para vocês. Mas o livro ainda tem muitos, muitos, muitos mais coisas, muitos pensamentos do Raskolnikov, muita participação dos outros personagens, muitas histórias, muito suspense. Porque é um bom livro e ele pensou em tudo. E o final me fez refletir muito, porque o livro todo o Raskolnikov tá, tô nem aí pro mundo, fiz o que fiz, eu não tenho perdão, não tenho mais vida, minha vida acabou. E no final do livro ele acorda pra vida, porque apesar do que ele fez, quando ele saísse da prisão ele ainda ser muito novo e ele tava desperdiçando a vida dele, sendo um coitado da vida dele. Então ele decidiu acordar pra vida, porque apesar dele ter feito essa atrocidade todinha, ele resolveu mudar, levantar a cara
e seguir em frente. Então, esse foi o vídeo, espero muito que vocês tenham gostado. Já se inscreve e curte para mais vídeos como esse. E até mais, até a próxima.